Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Jéssica Araújo e bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje é um vídeo de vendas que eu gravei ontem, domingo, dia 20, né? Hoje é segunda-feira, dia 21. Tô gravando aqui 8h30 da manhã, bem cedinho, né? Que graças a Deus as aulas voltaram, acabou as férias. Só que é um vídeo um pouco diferente, que no meio ali das vendas eu tinha uma encomenda de bolo pra minha prima, né? Que ela me encomendou no sábado, e eu só fiz porque era pra ela. Então ali, no meio das vendas, eu vou estar confeitando o bolo. Só que antes de começar o vídeo, gente, eu preciso conversar aqui um pouquinho com vocês. Pra quem não gosta de conversa, é só pular lá já pra parte de vendas, tá? Mas eu preciso falar aqui um pouquinho. Que é assim, gente. Ontem foi um dia péssimo de trabalho. Não em relação às vendas, tá? As vendas foram ótimas, tudo. No final eu vou mostrar pra vocês. Só que trabalhar ontem foi difícil demais, foi muito complicado. Do primeiro pedido ao último pedido, eu tive problema, eu tive atraso, sabe? Ontem parecia aquele dia que não era pra mim estar trabalhando. Que, gente, ontem deu muita coisa errada. Dois do primeiro pedido saiu daqui atrasado, acho que um pedido ou outro que saiu no tempo certo. Parecia que eu tava muito enrolada, mesmo depois de já ter confeitado o bolo, já ter entregado, sabe? Tipo, ontem foi difícil de trabalhar. Tive problema com o motoboy de novo, de não entregar pedido, mas acabei ganhando uma cliente fora do iFood. E pra gente que trabalha, quanto mais cliente fora do iFood, melhor, né? Então, tipo, foi até que bom. Mas, gente, é que, sei lá, eu acho que eu precisava conversar. Porque já que eu não tenho amigos, vocês são meus amigos aqui no canal. Até pra desabafar um pouco, mas também pra mostrar a realidade pra vocês. Tem hora que vocês veem um vídeo aqui, bonitinho, um vídeo de vendas, lá no final quanto que eu ganhei no dia, quanto que eu tô ganhando na semana. E acham que é tudo mil maravilhas, e não é. Depois de ontem, eu já comprei a minha fritadeira. Só que como é pela internet, demora a entregar. Então foi mais um domingo sem a fritadeira, né? O que atrasou muito os pedidos, porque a maioria era tudo fritura, com acompanhamento de fritura. Então foi bem complicado. E agora é paciência, gente, de esperar chegar, né? Espero que até o próximo domingo chegue. Não tá, né? Tá pra entregar em 10 dias. Mas eu não sei. Talvez no próximo vídeo de vendas eu já vou estar com a fritadeira, ou não. Tive uma ideia de colocar ali do lado do fogão, né? Muita gente me falou de colocar. É o único lugar mesmo que eu tenho, é na frente do fogão. Mas ao invés de colocar na frente, eu vou tirar ali o fogão do lugar e trabalhar com ela no dia domingo, principalmente. Na semana nem tanto, mas no domingo principalmente, né? Mas é isso, gente. Eu precisava dar esse disclaimer aqui no começo, porque é bem complicado mesmo trabalhar, né? De casa, ainda com as crianças em casa, né? Depois de muito tempo. Ontem meu filho teve muita crise o dia inteiro, tendo crise, chorando. Então, além de eu já ter problema com os pedidos, ainda tinha o meu filho, que ele tava querendo um celular. Como eu digo pra vocês, esse meu celular, infelizmente, não grava. Se eu abro a câmera e boto para gravar, ele trava, né? Ele não grava mais nada. Então eu tenho que pegar esse, que é o que ele usa. Inclusive tá todo arrebentado o celular, mas é o que ele fica, né? Que a gente tinha comprado pra ele, pra ajudar. Mas enfim, gente, acho que era isso que eu precisava falar aqui no começo. Dá pra vocês verem que eu tô bem chateada ainda. Eu fiquei muito desestabilizada ontem. Fui dormir mal, acordei mal, né? Acordei bem chateada depois de ontem. Mas é isso, gente. Acompanhe aí o meu vídeo de vendas de ontem. Então já começamos o dia com um pedidão de 2 marmitas e nele ainda tinha sobremesa. Então a primeira marmita que eu montei aqui foi o de arroz com estrogonofe e batata palha, e ele tinha acompanhamento de purê. Mas como dava pra vocês verem, não tinha purê pronto, porque como eu disse, eram 2 marmitas e antes desse pedido já tinha tido pedidos, né, e eu não tinha conseguido nem colocar o celular pra gravar. Pra vocês terem noção, ele já tava no tripé, já tava tudo certinho, mas eu não tinha conseguido o tempo de dar o play pra começar a gravar. Então eu já tinha montado a primeira marmita desse pedido, que era uma parmegiana
e um brownie de ninho com Nutella. E esse saco da Nutella já tinha estourado uma vez e acabou de estourar pela segunda vez. Gente, imagina, eu já tava estressada, aí estourou o saco 2 vezes, o purê tinha acabado. Ai, meu marido tava ali do lado, mas eu tava muito estressada, eu tava muito ignorante, porque assim, gente, eu sou uma pessoa muito explosiva, eu sou muito estressada. Então, quando alguma coisa sai do lugar pra mim, nossa, aquilo ali já me desestabiliza. Então, o primeiro pedido que eu comecei a gravar pra vocês já foi um pedido grande. Aí quando eu vou travar, o grampeador não tava querendo fechar, então já foi mais um motivo pra eu ficar mais estressada ainda. E aí, gente, eu acho que eu não vou nem narrar muito esse vídeo hoje, porque senão vai ser só lamentação. O próximo pedido era um de arroz, feijão e estrogonofe. O próximo era uma parmegiana de frango, somente com berinjela. E como tava tudo muito quentinho, eu nem levei no micro, né, pra derreter, porque o molho tinha acabado de ferver também. Então só em fechar já ia chegar bem derretido lá na casa do cliente. Aí deu uma pausa nos pedidos, então eu peguei o bolo pra começar a confeitar. Eu tinha falado pra minha prima que ia entregar só de 7 horas da noite, e ela quis, porque como era domingo, né, eu não tinha noção de como ia ser as vendas. Então eu falei pra ela que ia entregar muito tarde, né? Mas eu sabia que eu ia talvez conseguir entregar antes, porque eu comecei a confeitar esse bolo, era 1h da tarde. Então eu fui passando a pré-camada de chantilly, né? E eu fui confeitando conforme dava, gente. Por incrível que pareça, essa primeira camada de chantilly eu consegui fazer ela por completo antes de chegar um pedido. Apesar que é bem rapidinho, né? Eu levei uns 20 minutos pra poder cobrir esse bolo todinho de chantilly. Pelo menos essa primeira camada, né, da decoração, porque ia ser um bolo do Corinthians. Então eu queria fazer preto e branco, eu queria testar uma decoração nova. Ela deixou totalmente em aberto, ela só falou que queria ser do Corinthians pra ser pro filho dela, né? Então ela deixou a decoração do bolo 100% na minha mão. Então, depois de conseguir cobrir o bolo todinho de branco, deixar ele mais lisinho possível, eu fui fazendo a marcação com o chantilly preto. Por quê? Eu queria cobrir ele quase todo de preto, fazer um cachepô e deixar só o centro ali branquinho, né? Então eu fui marcando já com o chantilly antes de passar no restante do bolo. E um ponto importante, gente, é que eu cortei bem fininha essa manga de confeitar pra ficar uma camada bem fininha desse chantilly preto. Por quê? Chantilly preto mancha demais a boca, né? E corre risco de amargar. Então quanto mais fininho ele tá ali, somente pra atingir o chantilly de baixo, melhor.
E uma dica para quando você for confeitar seu bolo e não tiver o chantilly 100% hidratado, como era o caso do preto, você ter esse borrifador de água para não ter que arrancar o chantilly todo do bolo. E você vai molhando o chantilly e vai alisando, que vai dar super certo. Ele vai ficar super lisinho e hidratado. Nessa hora chegou um pedido, como vocês viram ali eu arrancando um pouquinho, ficou uma parte que eu não gostei. E é assim, gente, ao mesmo tempo que eu me arrependi de ter tirado, eu não me arrependi porque eu consegui consertar, deixar do jeito que eu queria. Mas aí como chegou o pedido, eu coloquei o bolo na geladeira, voltei e fui fazer o pedido. Só que tocaram 2 pedidos ao mesmo tempo. Então o primeiro era uma marmitinha com arroz e feijão, banana empanada, berinjela e era um bife acebolado. E ele também tinha um adicional de ovo frito, por isso tem 2 ali, porque os 2 pedidos tinham adicional de ovo frito. Então o primeiro eu embalei, deixei bonitinho e parti pro segundo, né, que já estava na panela, praticamente já estava quase pronto também. Que também era uma marmitinha P com somente arroz, purê de batata, batata palha e era um estrogonofe de frango. E como eu disse, ele também tinha um adicional de ovo frito. Aí depois que eu despachei esses pedidos, eu peguei o bolo de volta, né, pra ir já limpando o prato. Porque quem é confeiteira sabe, quanto mais tempo o chantilly tiver na geladeira, mais ele vai criar aquela camadinha, né, protetor, e não dá pra confeitar mais, não dá pra mexer. Então eu fui consertando ali com o preto, onde eu não tinha gostado, e antes mesmo de mexer eu fui molhando mais ele, esse chantilly, né, pra ele ir amolecendo, e parti pra começar a fazer a textura no bolo, e que foi super rápido, gente. Eu gostei muito do resultado do cachepô. Eu usei a textura pra fazer tipo umas estradinhas, e na última manchou ali o preto no branco, aí lá vai e eu mexi de novo pra tirar todo o preto, né? Sorte que eu não tinha jogado o chantilly fora, eu só jogo depois que o bolo já tá 100% finalizado e entregue, né? Tanto é que eu fui lavar essa vasilha com chantilly, já era de noite, né? Não foi nem eu que lavei, foi meu marido, porque eu gosto de ter sempre o chantilly ali, porque vai que acontece alguma coisa, eu tenho que refazer algum detalhe, como foi o caso. Agora imagine se eu tivesse jogado fora, né? Como é que eu ia parar ali. To the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us. E o meu maior defeito é, tem hora, que é ser perfeccionista, gente. Porque na parte branca tinha ficado uma textura que eu não gostei. Porque como eu tive que mexer, ele não ficou mais 100% lisinho como tava. Então lá vai eu mexer de novo, lá vai eu acrescentar mais chantilly pra ver se eu consigo alisar ele. E eu fui colocando, eu fui molhando bem, só que aí bem na hora chegou um pedido novo. Então eu fui tentando alisar ali antes de colocar ele na geladeira de novo, mas foi coisa rápida pra poder parar, voltar ele pra geladeira e dar conta dos pedidos. E que novamente era um pedido muito bom de 2 marmitas, né? As 2 acompanhavam arroz e feijão, as 2 acompanhavam purê e banana frita e tinha um adicional de ovo frito também. E as 2 eram parmegianas de frango, só que vocês estão vendo que eu consegui fritar um bifinho e meio por conta do óleo, né, gente? E nesse tempo também chegou um terceiro pedido, né, com a marmitinha P, com arroz, feijão, mix de legumes e berinjela frita. Aí logo já ficou pronto também, né, o outro bifinho da outra parmegiana, levei ao micro-ondas pra poder esquentar. E o outro também era fritura, gente, que era o filé de frango ao molho de catupiry. E eu já tava tão desesperada que eu quase esqueci de gravar pra vocês, né, mas ficou assim o resultado da marmitinha. Já embalei. E esses pedidos, por incrível que pareça, não saíram atrasados daqui. O próximo pedido também foi de 2 marmitinhas, uma era somente arroz, purê e berinjela, e o outro era arroz e feijão com o purê e a berinjela também, só que um era parmegiana de frango e o outro era de estrogonofe de frango. E, gente, eu tô esquentando no micro-ondas porque essa já é na parte da tarde, tá? Eu acho que já é umas 3h30, 4 horas da tarde, então a comida já não tava mais quente. Então eu uso bastante no micro-ondas nesse horário. E como agora eu tive o investimento da fritadeira, meu próximo investimento vai ser
2 panelas de arroz, né, pra não ficar sofrendo com esses horários que não entra o pedido, né, e a comida ficar esfriando. E agora eu fui pra última parte da decoração do bolo, que foi pintar essas bordinhas de dourados, que eu acho que fez bastante diferença, né, no acabamento. Eu achei que ficou muito bonito desse jeito, principalmente na frente. Onde tinha ficado meio manchadinho de preto, eu fui com um dourado por cima. E, gente, ficou muito lindo assim. Foi o tempo de eu terminar o dourado, tocou mais um pedido. E dessa vez era uma marmitinha P com arroz e feijão, batata palha e purê. E já é a 3ª vez no dia que eu faço purê. E adivinha, era uma parmegiana de frango também. E depois de eu dispensar esse pedido, eu já fui logo finalizar o bolo, que graças a Deus era só agora colocar o topo. Então eu coloquei bem bonitinho. E foi bem pouquinho assim, porque era esse meu primo, né, ele é um adulto, né, ele tá fazendo acho que 20 alguma coisa. Eu esqueci a idade dele, mas enfim, gente, o resultado do bolo foi esse. Gostei bastante do resultado, foi a primeira vez que eu fiz um nesse estilo. E eu simplesmente amei o jeito que ele ficou. Diz aqui pra mim o que vocês acharam do resultado desse bolo. Aí, gente, eu tive mais alguns pedidos, eu não consegui gravar pra vocês. Só que chegou uma hora que eu peguei e fechei a loja por meia hora pra eu conseguir tomar um banho e lavar meu cabelo. Porque, gente, essa semana passada foi tão corrida, foi tão exaustiva, que eu estava conseguindo tomar banho só para dormir. Então já tinha uma semana que eu não conseguia lavar o meu cabelo. E ontem, como tava dando tipo, muita coisa errada, eu tava super estressada, eu falei pro meu marido, eu preciso fechar, eu preciso tomar um banho decente, sabe, lavar o meu cabelo, eu tava muito agoniada. Então, fechei, tomei meu banho do jeito que eu queria, sabe? Nossa, me relaxei um pouco. E depois de um tempo, conseguiu entrar pedido de novo. Acho que aí já eram mais 6h30, 7 horas da noite já. Então foi, acho que, sabe, eu precisava dessa pausa pra mim conseguir respirar, né? E foi exatamente nesse pedido que, infelizmente, eu tive problema com o motoboy. Porque o iFood me deu 25 minutos pra entregar esse pedido com 3 marmitas e tudo fritura. Então o motoboy ficou esperando aqui 15 minutos. E o que ele fez? Pegou o pedido e quando chegou na porta do cliente, ele colocou lá que era a área de risco e cancelou o pedido. Ai, gente, eu fiquei tão chateada, porque eu corri tanto. Eu falei pro meu marido avisar pra ele. Ele ficou esperando porque ele quis, né? Mas chega uma hora que eu falei pro meu marido, fala pra ele ir embora, que a gente pede outro, né? Porque pode acontecer isso, né? Desalocar o motoboy e pedir outro. Só que como tava quase pronto, eu não quis fazer isso. Melhor se eu tivesse feito. Mas enfim, ele pegou, assim, o pedido só de pirraça mesmo. Eu sei que ele não pode ficar esperando muito tempo, mas eu também não tenho culpa, né, do iFood não respeitar o tempo que eu coloco lá, gente. Eu coloco 45 minutos. Exatamente por isso. É melhor se chegar antes na casa do cliente. Mas, enfim. E nessa eu já fiquei tão estressada, tão desesperada de novo, que, gente, foi bem complicado. E pra piorar a situação, era o primeiro pedido dessa cliente. Só que, graças a Deus, ela pegou e ligou no WhatsApp que tem, né? Lá no iFood tem o WhatsApp da loja. E aí eu expliquei a situação pra ela, ela entendeu. Ela refez o pedido pelo WhatsApp mesmo e veio buscar a marmita, gente. Ela falou, não, eu moro bem pertinho, é bem perto de casa, e eles vieram buscar. Depois ela deu o feedback, ela gostou muito da comida, graças a Deus ela entendeu. Mas, gente, é muito chato, né? O cliente não tem obrigação de entender essas coisas, né? Mas, enfim, passou, né? Acho que ganhei uma cliente fora do iFood, então é isso que importa. E o último pedido que eu gravei pra vocês, gente, foi 2 feijoadas, né? Que tinha chegado quase junto com esse pedido também da moça. E ele, graças a Deus, saiu no horário, saiu certinho, só que eu tava com a cabeça tão bitolada que eu embalei como se fosse uma só. Então, na hora de colocar no saco, eu tive que dividir em 2. E então eu tinha esquentado bem direitinho, fritei um alho, botei ele pra esquentar mais ainda na panela, e embalei. E na hora que eu tava embalando, gente, aí nessa hora eu surtei, porque começou a vazar e não deu certo. Aí foi na hora que eu acabei brigando com meus filhos também, que, sabe, eles estavam fazendo muito barulho, tipo, sabe, gritando o tempo inteiro. E como eu já tava estressada, nossa, eu pedi pro meu marido, desce eles, pelo amor de Deus. O meu filho, infelizmente, ele não consegue entender nada, né, ele é autista, então ele fica assim no mundo da lua dele. Agora minha filha entende muito bem, a bichinha sentiu bastante, ela acabou descendo chorando pra casa da minha mãe. E eu fiquei muito mal com isso, gente. Isso é horrível quando acontece. Depois que eu consegui me acalmar, eu conversei com a minha filha, expliquei um pouco da situação, mas ela não entende, né? Ela só tem 6 anos e não tem como ela entender, ela é uma criança, né?
E eu acho importante falar esse tipo de coisa aqui, porque para mostrar para vocês que nada é perfeito. Porque tem dias e dias, tem muita vantagem da gente trabalhar em casa, mas também tem a sua desvantagem, tem seu lado ruim, que é que a gente 100% do tempo vai estar no trabalho. Então, gente, o vídeo de hoje foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham me entendido também, tá? O que eu quis falar aqui. E mostrando aqui pra vocês, né, que ontem, ó, ontem aqui eu tive 16 pedidos. Aqui, gente, virei o celular que é melhor, ó. Ontem, né, ontem dia 20, hoje dia 21... eu tive 16 pedidos, o que foi ótimo, foi maravilhoso, e 672 em vendas, né? Então, disso aqui, ontem eu fiz R$ 400 em vendas, né? Descontando tudinho, eu vou receber 400 e alguma coisa. Né? Como eu ia dizendo, ontem eu fiz 400 e alguma coisinha, né? Reais de vendas, o que foi ótimo, foi maravilhoso. Em relação às vendas, ao financeiro, como eu disse lá no começo, foi muito bom. Só mesmo dia que foi, nossa, péssimo de trabalho. Acho que já ter começado desde o primeiro pedido, já dando errado. E, gente, eu não consigo explicar o que aconteceu, porque eu acordei cedo, aí adiantei o feijão, o arroz, limpei o óleo, já deixei tudo bonitinho, né? A única coisa que eu não tinha feito era o purê, porque tinha sobrado do sábado de noite. Então, quando é assim, amanhece na geladeira, eu continuo com ele, né, pra não jogar fora, porque tem validade de 4 dias na geladeira. Então, de um dia pro outro não faz mal. E, nossa, sabe? Aí, os pedidos, graças a Deus, de 2, 3 marmitas, foram poucos, que foram só uma, mas todos com pratos diferentes. E eu precisava das 4 bocas e não podia, só podia usar 2, né? Em questão das panelas de óleo. Mas enfim, gente, espero que isso mude logo, né? Que essa fritadeira chegue logo para eu conseguir trabalhar melhor e não ter tanto problema mais, né, com as vendas. Espero que dê certo. Mas é isso, gente. Obrigada por ter assistido até aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.